Nunca assisti? Bora lá, primeira vez? Espero que seja muito boa a primeira vez de vocês, tá? O humor do dia, tomei mal-humorada hoje, Felipe, mas acho que vocês vão melhorar meu humor, sim. Pelo menos vocês sempre conseguem fazer isso, hein? Bom ver você também, Aline. Feliz. Já viu em algum lugar? Que bom, que bom. Espero que tenha sido uma experiência boa aí. Gente, não sei se o Leozinho deu spoiler para vocês hoje. Hoje a gente vai falar de hesitação. Quem aí tem algum problema ou uma dificuldade? Gosto mais da palavra dificuldade. Quem aí tem dificuldade, às vezes, com essa questão da hesitação? De ver a operação e não clicar. E no mercado de hoje, né, gente? Quantas vezes já hoje, durante o dia de hoje, você viu que era o momento de vender, né? Porque vamos falar, hoje era o dia de vender. Você viu que era o ponto de vender, você hesitou e o mercado, ó, já correu, já andou 10, 15 pontos e você de fora, né? Quem aí tem dificuldade, hesita bastante na hora de operar? Várias vezes, disse o Luan. Danilo, sempre acontece. Ó, o Celso já falou, tenho medo. Vamos entender um pouco mais dessa hesitação hoje, então. Direto. O Oberdan está dizendo que ele já acha que ele é corajoso demais. Ah, isso acontece também. Hoje a gente vai falar de hesitação, mas isso aí acontece também. A maioria, né? Paulo também, comigo ao contrário. Entro antes. Aí a ansiedade, né? Ansiedade e o medo de ficar de fora. Ó, o Tancredo. Eu vejo a oportunidade, hesito e depois entro errado e o stop é certo. Exatamente isso, né? Quantas vezes você vê a operação e aí você não clica? Porque mercado é muito uma questão de timing, ainda mais para vocês que operam por leitura de fluxo. Então, é muito uma questão de timing. E aí você vê a operação, você não clica. E aí ela já andou. E aí você entra atrasado, fica mal posicionado, ou o seu stop fica caro, e aí dói mais no bolso. E aí muitas vezes você corre o risco de tomar um stop maior e isso gerar uma espiral de autossabotagem, porque você perdeu mais do que o esperado, daí você quer recuperar logo na próxima operação e já emenda uma, já emenda outra e vira aquela bola de neve que vocês conhecem. Ou muitas vezes você acaba sendo violinado, que dá uma raiva maior ainda. Porque se você tivesse entrado na operação no ponto certo, não teria pego o seu stop. Agora, como você entrou atrasado, porque você hesitou, vai exatamente lá, pega o seu stop, ó, corre pro seu gain. E aí dá uma raiva maior ainda, né? Danilo tá falando, sair catando lata. E aí paga mais caro, quer entrar a qualquer custo. Aí você já tá operando as suas emoções. Quando passou a oportunidade, você quer entrar a qualquer custo, muitas vezes você já está operando as suas emoções e não mais aquele trade em específico. O Luan tá falando, quando entra atrasado, aí você coloca o stop curto porque fica caro demais e sempre pega o stop. Aí é complicado, né? E aí eu queria falar para vocês, gente, a gente conversar um pouquinho a respeito dessa questão da hesitação, tá? Por quê? Por que geralmente você hesita? Qual que é o maior fator que faz você hesitar? Tá? E aí muitos vão dizer, Luana, é o medo. Né? É o medo de perder dinheiro, é o medo de errar, coisas que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas, dando um passo atrás, né? Um pouquinho, a insegurança também, Celso, e aí a gente tem dois aspectos da insegurança que eu vou falar depois também. Mas o que gera tudo isso, que vem, digamos assim, antes desse medo, o que vem antes dessa insegurança, que faz você realmente hesitar, digamos que seja o maior gatilho, tá, da hesitação, é que você está tentando prever o futuro ao invés de reagir ao presente. Quando você hesita, nesse momento que você hesita, você está colocando excesso de futuro, porque você está achando que não vai acontecer o que você acha que vai acontecer. Consegue entender? Parece um pouquinho contraditório, mas é. Você vê a operação. Aqui é o ponto de eu vender, porque aqui tinha uma resistência antes,
né? Se entrar defesa aqui, o mercado vai para baixo de novo. Então, você viu isso, você enxergou isso. Tá? Essa é a sua leitura. E aí você vai entrar na operação. Mas, ao mesmo tempo, você pensa o quê? Pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que realmente aconteça o contrário. Que venham os compradores e levam o mercado lá para cima. E aí você hesita, porque você colocou excesso de futuro no momento presente. Você ficou com medo de perder aquela operação. Toda vez que a gente fala de medo, a gente está falando de futuro, tá? Porque quando a gente fala de medo, a gente não tem uma ameaça realmente ali eminente, não tá um negócio na nossa frente. É uma projeção, é uma perspectiva, tá? Então, o principal fator que faz você hesitar é que você fica olhando para o resultado do futuro. E aí você esquece de reagir ao momento presente. Então, quanto mais você manter a sua mente conectada no momento presente, no que está acontecendo no mercado agora, claro que você não pode esquecer o passado, porque é o passado que te diz o que os players estavam fazendo em cada nível de ponto e tal. Mas se você, quanto mais você manter a sua mente conectada no momento de agora, nessa operação, no que o mercado está fazendo agora, menor é a sua chance de hesitar, maior é a sua chance de conseguir reagir realmente, tá? Ó, o Luan tá falando exatamente o que se passa pela minha mente. Mas será que vai dar certo? Esse mas, né? Esse mas. E se? Duas coisas que estão, dois termos que estão diretamente associados com a hesitação, né? O e se? E se não der certo? Mas se acontecer o contrário? O Lucas está dizendo, pior que é assim mesmo. O Celso, na demo já entrei com 30 contratos, na real somente 3 ou 5 contratos. E tá certo, Celso, tem que ir devagarinho, vai com calma, não tem que ter essa pressa de crescer não, tá? Ó, o Felipe tá falando, faz sentido, por isso o Léo sempre fala, deu o ponto, faz a operação, não fica caçando. E se perdeu, gente, espera, tá? Tem muita oportunidade, não é? Gente, me diz aqui, alguém aqui opera e faz uma única operação no dia? Tipo assim, a estratégia operacional que você usa só te dá uma operação no dia? Ou você opera aquela ou você perdeu o dia? Não, né? Não, de jeito nenhum. Tem muitas oportunidades ao longo do dia. Então, se você perdeu uma, cara, não dá, espera a próxima, né? Espera a próxima. O próximo trem vai passar daqui 5, 10, 15 minutos. E aí você aproveita, embarca nele, senta na janela e vai tranquilinho, né? Melhor do que ser pendurado pelo lado de fora e correr o risco de ser atropelado. E aí, gente, tem aspectos, tá? Que eu quero falar a respeito dessa questão de por que você hesita. Que é, ok, vocês já entenderam agora, que é principalmente essa questão da gente colocar o excesso de futuro no momento presente. Mas tem um fator, tá? Que daí está associado com isso também, que a gente precisa fazer uma investigação um pouquinho mais a fundo. E é realmente assim, o que eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho hoje, tá? Que é a questão do medo de errar. Medo de errar a operação. Quem é que acha que tem medo de errar a operação e por isso acaba hesitando? Gente, o Luan deu praticamente um front runner em mim aqui. Eu nem terminei de falar e já tinha respondido. Ó, o Denilson está falando, meu problema é fazer muitas operações por dia. Ansiedade. José, Felipe, Thiago, Celso, galera se identificando aí com medo de errar, né? Com certeza. Gente, e é o seguinte, Marcelo, medo na real é total, medo na demo é nada. Gente, é o seguinte, sabe que tem pessoas que têm medo, inclusive na conta demo, tá? E aí, quando você tem medo, inclusive na conta demo, é um indício muito grande dessa questão do medo de errar. Porque quando a gente está na demo, o Ricardo falou, eu tenho medo até na demo. Ricardo, então presta atenção nisso que eu vou falar, que talvez você se identifique. Quando a gente está na demo, né, não tem essa questão do financeiro envolvido. E aí o medo é o de errar a operação. Porque se você errar, você vai ter que admitir que você errou. Muitas vezes você não admite, você não permite errar. E quando a gente está falando de mercado financeiro, na verdade, quando a gente está falando de tudo na nossa vida, a gente tem que entender que a gente vai errar. A gente erra muitas vezes. A gente vai errar, tá? Faz parte do processo de aprendizado, faz parte de viver, gente. Errar faz parte de viver.
tá? Somos seres humanos. Está no nosso DNA, está na nossa espécie errar, na verdade, todas, né? E aí a gente tem que saber lidar com os erros. Só que muitas vezes você vem de uma... E aí eu quero entrar num aspecto que é o principal do meu trabalho, que é fazer vocês pensarem um pouquinho, que é a gente muitas vezes vem de uma criação em que não é permitido errar. Se eu errar, logo eu fracassei. Se eu fracassei, logo eu não sou um bom trader. Se eu não sou um bom trader, logo não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Então, a gente tem muito essa associação, a gente faz essa associação do tipo, errar é igual a fracassar. E não é, gente, não é. Errar é igual aprender, errar é igual viver, errar é igual passar pelo processo de melhoria, tá? E a gente tem que fazer essa mudança, essa ressignificação, entender a nossa forma de lidar com os erros, os nossos erros. E mudar isso, porque se você não mudar essa forma que você enxerga a palavra errar e você não se permitir errar, você vai ficar sempre nessa de hesitar, de tentar corrigir o trade, de fazer às vezes um monte de burrada, né? Burradas maiores ainda, só para tentar dizer que você não errou. Não é nem para dizer que você acertou, é só para não admitir que você errou, sendo que tá tudo bem errar. Não tem problema nenhum errar. Faz parte do processo de aprendizado. Quando você conseguir entender isso e mudar essa sua relação com os erros, entender que você pode errar, desde que esteja dentro do seu plano, né? Você vai ver que essa questão da hesitação vai mudar muito. Porque você vai conseguir clicar. Porque tá tudo bem se você errar. Tá? Quem aí vem de uma criação muito rígida, do tipo, preciso ser perfeccionista? Hein? Aline, Sol, é o Sol ou a Sol? O Ricardo também. Thalisson está perguntando, esta aula vai ficar gravada? Thalisson, ela está sendo gravada sim, estou verificando aqui. A Sol, que bom, seja bem-vinda, Sol. Você é nova, né? Paulo, Caio, o pessoal se identificando aí com essa questão da cultura do perfeccionismo, né? O Agnaldo, eu não tenho medo de nada, só da esposa. É complicado. Que bom, seja bem-vinda, só o pessoal aí que é novo, sejam bem-vindos. Muitas vezes a gente vem porque na sociedade que a gente vive, essa questão do ser perfeito, né, do fazer tudo certo, ele é muito valorizado. Tá? E se a gente vem do mundo corporativo, no trabalho CLT, de empresa, enfim, se a gente vem desse universo, é ainda mais. Você tem que fazer tudo certo, você tem que ser o melhor, você tem que ser o bom. Claro que você tem que ser o melhor, que você tem que ser bom. E ainda mais se tratando de mercado financeiro, se tratando de ser trader. Mas você tem que entender que ser bom, ser o melhor, não significa acertar sempre. Significa se permitir errar e, principalmente, aprender com os erros. Esse é o principal. Porque se você for pegar toda a história de sucesso, pega aí, toda a história. Pensa nos heróis de vocês, pensa nas pessoas que vocês admiram, tanto no mercado financeiro quanto fora dele. Essas pessoas já erraram? Essas pessoas erram? Se você parar para pensar, erram e erram muito. Toda pessoa que constrói um caminho novo, um caminho diferente, que sai fora da manada, ela se expõe ao erro, ela se permite errar. Porque senão você não constrói coisas diferentes. E vocês sabem que construir o eu trader profissional é algo completamente fora da média. E aí você precisa ter atitudes condizentes. E saber lidar com essa questão do erro faz parte disso. Ó, o Ricardo tá falando, temos que aprender com a frase do Mandela, eu não perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Exatamente isso, adoro essa frase, Ricardo. Ó, o Berdan tá dizendo, esse apontamento foi top, expor-se. Claro! Ó, o Celso tá falando, eu fazia 30 operações na real, hoje faço de 3 até 5. Show! José Francisco, nossa, Luana, muito bom ouvir isso. Que bom!
O Edson, sou novo aqui, mas só na demo, até ter mais confiança. Perfeito, Edson, e não tenha vergonha nenhuma de dizer isso, sabe? Estou na conta demo, pelo contrário. Gente, um piloto de avião passa quantas horas operando no simulador? Quantas horas de voo no simulador ele tem que ter até poder pegar uma aeronave de verdade? Então, não tenham receio de passar um bom tempo na conta demo, tá? Pelo contrário, eu acho isso essencial para que você desenvolva a sua confiança. E aí, esse é uma das ferramentas, uma das melhores ferramentas para você trabalhar essa questão do hesitar. Porque como o Celso falou antes aqui, a insegurança, quando você hesita muitas vezes é porque você está inseguro. Inseguro em relação à técnica e inseguro em relação à sua capacidade de executar. Às vezes você acha que você confia, tá? Você até confia na técnica. Você sabe que o Alisson, pô, os meninos do Mastermind, pô, né? Traders excepcionais. Então você confia na técnica. Mas às vezes você não confia que ela dá certo para você. Entende? É do tipo assim, para os outros funciona, mas para mim não. E aí você consegue trabalhar isso na conta demo, no simulador. Que aí você consegue, claro, se você operar direitinho a técnica e a estratégia, né? Aí você consegue verificar que sim, pode dar bons resultados, desde que eu confie, desde que eu execute como precisa. Então é uma ferramenta muito importante para a gente trabalhar essa questão, tá, da insegurança. Wellington, cheguei agora, perdi muita coisa? Acho que sim, acho que perdeu, mas depois você assiste que vai ficar gravado, né? Estamos na lição do medo, medo de errar, isso. Danilo, ganhei só com uma operação 2 dias e fico com medo de devolver e não opero. Aí, Danilo, o que você tem que pensar? Quando a gente está com esse medo que você está comentando ali, muitas vezes é porque a gente está valorizando muito só o financeiro. Você quer proteger o que você já ganhou agora. Mas você está esquecendo de olhar que se você não operar, você não vai poder ter a chance de ganhar mais. Você sempre corre o risco de perder. Mas se você não operar, você não tem a chance de ganhar. E aí você pensar, para que você está realmente operando no mercado? Para ganhar esse pouquinho que você está ganhando agora? Ou você está operando no mercado para você se transformar realmente num bom trader e ganhar muito mais do que você ganha agora? Eu tenho certeza que a resposta sua foi para ganhar mais. Então, para isso, você tem que fazer o quê? Se expor ao risco? Arriscar errar, arriscar tomar umas pauladas, mas aprender a ser um trader ainda melhor, a fazer mais dinheiro, a ganhar mais. Gente, vocês ficam assim muito voltados, e eu entendo, é normal, mas a gente tem que trabalhar para fazer esse processo de mudança de foco. Vocês ficam muito focados no financeiro do curto prazo, sabe? No dinheirinho de agora, sabe? Tudo bem, é pouquinho, mas é de coração. Claro, o hashtag é pouquinho, mas é de coração do banco para nós, né? Mas assim, vocês olham muito para esse curto prazo e esquecem de analisar o processo que vocês estão, que é um processo de se transformar num excelente trader, tá? E nesse processo de se transformar num excelente trader, você precisa se expor às operações, se expor aos erros, aceitar quando você erra. Dói, sim, vai doer, tá? Não vou ser hipócrita aqui e falar que não. Mas tudo bem, faz parte, respira, dorme uma boa noite de sono e amanhã tem mercado de novo. Então não tem que ter medo de errar. Tem que ter medo de não aprender. Porque de que adianta você ganhar de grão em grão hoje? Você ganhar R$100 hoje, R$200 amanhã, aí você perde mais 100, você fica sempre nesse pouquinho e não consegue se desenvolver. Não consegue realmente evoluir para ir para o próximo nível. Aí você vai ficar sempre na curva do mediano, sabe? Do mediano para baixo ainda. E o que é ser mediano no mercado? É o cara que perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, ganha, perde e nunca sai dessa, tá? Então vocês têm que entender qual é realmente o objetivo de vocês no mercado. Porque essa é a chave para você trabalhar essa hesitação. Essa é a chave para você superar esse seu medo de errar, tá? Deixa eu ver aqui o que a Milene falou e vocês estão comentando. Luana, e quando a gente identifica tudo isso, sabe de tudo isso, mas não sabe
como mudar? De uma forma prática mesmo. O que fazer para perder esse medo de errar? Para perder essa questão da hesitação. Milene, principal disso, tá? Eu vou falar algo aqui que talvez para alguns de vocês possa parecer algo do tipo assim, Luana, que papo mais psicóloga, sabe? Do tipo, ai meu Deus, sério isso nesse momento? Mas, gente, se você realmente quer mudar, esse é o caminho. Se não fizer sentido para você, ignora o que eu vou falar aqui, tá bom? Mas, Milene, uma das coisas que você precisa fazer neste momento é revisitar um pouco o seu passado, tá? Avaliar um pouquinho como é que foi a sua forma de criação em relação a essa questão dos erros, tá? Se os seus pais valorizavam só as conquistas, sabe? Se você era muito cobrada, se você se cobrava muito a vida inteira até hoje, essa questão do perfeccionismo, analisar tudo isso. E às vezes vale até fazer tudo isso escrito, tá? É um exercício bem bacana que a gente trabalha muito. E aí, você avaliar o quanto isso está te custando. Acreditar nesse perfeccionismo e seguir esse perfeccionismo dentro do mercado, o quanto isso está te custando hoje. Em termos emocionais, em termos financeiros e em termos evolutivos, tá? E aí, você construir uma frase de segurança que vai te ajudar a fazer essa reprogramação mental, que é, eu me permito errar, porque errar faz parte do processo, tá? E aí é você usar uma estratégia que a gente chama de reprogramação mental por repetição. Todos os dias você visualizar, tá, essa frase e você se enxergar operando, tá? Se enxergar mesmo operando, entrando nas operações sem hesitar, tomando stop, partindo para a próxima, porque aí isso vai reprogramar a sua mente, vai tirar essa imagem que você tem desse perfeccionismo excessivo, de tem que acertar todas, de que eu não posso errar, sabe? Eu só posso entrar na operação se ela der game, se ela for uma operação boa. Cara, você não tem como saber isso antes. Claro que existem operações com uma probabilidade muito maior de acerto, né? Pô, às vezes o negócio está gritando ali na sua frente, né? Tá uma absorção gigantesca, o negócio está gritando, você é praticamente obrigado a entrar. Mas muitas vezes não, muitas vezes é aquela coisa do tipo, você vai testar, né? Vamos testar o mercado. Não é muitas vezes o que o Alisson diz no início do dia, quando está começando as primeiras operações, não é isso que ele fala? Ó, vamos testar aqui o mercado. Porque ainda não tem muita informação daquele dia. Então, é teste. E quando a gente testa, a gente se expõe ao erro, tá? Então, não tem jeito, é clicar. E entender que tomar stop não é errado, tá? Agora ficou um silêncio assim do tipo, Luana, não me diga isso. Eu tomo stop. Eu errei a entrada e você está me falando que tomar stop não é errado? Gente, tomar stop não tem que ser encarado simplesmente como um erro, tá? Que como, acho que foi o Ricardo que falou antes, a frase do Mandela. Se você observa que você está tomando muito stop, é porque você precisa corrigir o seu operacional. Agora, se você não se expor a tomar esses stops, como que você vai saber aonde que você tem que melhorar, criatura? Como? Você não vai saber. Então, você precisa se expor a esse risco de tomar esses stops para conseguir identificar aonde que estão os seus erros, para que você consiga melhorar, para que você consiga aprender com eles. Então, não vai ter jeito, é clicar. É clicar para você descobrir se você está acertando ou não, para você descobrir se a sua técnica está boa, para você perceber se operações de rompimento você já consegue. E é claro, daí você tem que fazer um bem bolado, né? Como dizem aqui na minha terra. Você precisa fazer uma combinação das coisas. Aliar isso a ter uma planilha de controle operacional. Quem aqui tem diário de trade, planilha de controle operacional, alguma coisa do tipo? Ah, o Cícero tá falando, muito boa, né? Só toma stop quem coloca, deixa ele de fora, não bota stop, aí não toma. Não toma stop da plataforma, vai tomar o stop da corretora, né? Então não tem essa de não tomar stop. Você vai tomar de alguma forma, mesmo que você não colocar na tela.
Johnny está falando, nunca tive, ai, ai, ai. Ah, tem várias pessoas falando que tem. Jean, o Anderson, o Everton, Paulo, Danilo. Show. Eu tenho e uso. Boa, né, Celso? Porque tem muita gente que eu sei que tem, mas não usa. A Renê tá falando, preciso sair. Já ajudou pra caramba o que foi falado até aqui. Assistirei a aula gravada. Show. Muito obrigada, querido. Boa tarde. Ó, o Marcelo falando, eu não tenho. Será que alguém pode ajudar com isso? Ó, galera, vamos compartilhar material aí. O Danilo, não estopa quem não opera. Boa, agora eu gostei, Danilo. Eu também não ainda. Ó, galera, vamos ter. Por que a gente precisa também, gente? É essencial essa questão. E aí, quem já tem, né, já ganhou uma estrelinha a mais, mas eu vou falar um pouquinho mais de outras informações também que tem. Olha só, gente, por que a gente precisa dessa planilha de controle operacional, tá? Não é só para você ver se você está ganhando mais do que perdendo no mercado financeiro, tá? Não é só para isso. Ela é uma ferramenta essencial para você trabalhar todos os seus aspectos do mercado, tanto os técnicos quanto os psicológicos, tá? Por quê? Se você tem uma planilha de controle operacional, e aí vai algumas sugestões minhas aqui, do tipo, sempre colocar na planilha qual foi a sua estratégia. Estratégia é a justificativa da entrada. Por exemplo, rompimento, tá? Aí toda vez que você faz uma operação por rompimento, você escreve lá, rompimento. Aí, o que você vai conseguir analisar ao longo do tempo? Você vai lá no final do mês analisar a sua planilha e vai ver, poxa, olha só esse mês, as minhas operações de rompimento, a maior parte delas eu acertei. Ah, então eu estou melhorando, né? Meus rompimentos, essa questão, eu estou conseguindo ler melhor, beleza. Aí você vai ver em outro mês, ou por exemplo, outra pessoa vai analisar e vai ver que, poxa, cara, eu errei quase todas as operações de rompimento e me deram loss. Então, é um ponto de atenção. É algo para eu melhorar, talvez a minha leitura, ou talvez eu não fazer esse tipo de operação, mas principalmente para eu melhorar esse tipo de operação. Agora, se eu vi que, pô, esse mês eu já operei, mandei muito bem o rompimento, aumenta a minha confiança nessa estratégia operacional. Porque eu estou vendo, gente, a nossa mente é visual também. E a linguagem do nosso subconsciente é uma linguagem visual. Então, na hora que você enxerga na planilha os seus resultados por operação, assim, por estratégia, vendo, olha só, minhas estratégias de rompimento, eu estou com alto índice de acerto, elas me dão um payoff muito bom, elas me pagam bem e tal. Isso traz uma confiança maior, uma segurança para você. E aí, na próxima semana, nas operações de rompimento, você vai ver que você vai estar muito mais seguro para clicar, porque a sua mente visualizou os resultados. Então, é fundamental a gente ter essa planilha de controle operacional para trabalhar isso também, tá? E aí, então, justificativa de operação é sempre algo que tem que ter nessa planilha. Por isso que não dá para pegar só o relatório de performance do Profit, porque o relatório de performance do Profit, ele não te diz por que você entrou na operação. E só você sabe por que você entrou. E se você não sabe por que você entrou na operação, aí é porque você está operando as suas emoções e não o mercado financeiro. Se você não tem uma justificativa técnica para clicar na boleta, é porque você está operando a sua ansiedade de ficar de fora, é porque você está querendo operar a euforia do mercado, é porque você está operando as suas emoções e não o mercado. Por isso precisa ter justificativa. E outra coisa é você botar lá uma coluninha assim escrito sentimento. Sentimento, sabe? Tipo música do Armandinho? Nossa, agora eu viajei longe aqui. Para quê? Para você conseguir colocar se você tá com ansiedade, se você tava normal, né? Se você tava eufórico, tava agoniado. Porque aí, ao longo do tempo, você consegue mensurar também quais são as situações do mercado que vão te gerando gatilhos emocionais, que vai te tirando do seu estado normal, sabe? Talvez agora no início você tenha muita coisa para escrever, mas você vai ver que vai ter muitas operações depois, né? À medida que você for trabalhando esses aspectos, você não vai escrever nada. Você estava normal, você estava bem, entende? Mas você precisa identificar só com base nessa planilha, com base nessas informações, que você consegue aplicar a melhoria contínua. E aí você ganha confiança em você mesmo, no seu operacional, e fica mais fácil de você combater esse seu medo de errar.
Entendeu? Milene que me perguntou antes. Milene, tem planilha de controle operacional? Sim ou não? Duas perguntas agora para Milene. Tem planilha e usa? São duas coisas diferentes, né? Ó, o pessoal está perguntando. Alguém teria alguma planilha para compartilhar, para eu ter uma ideia para fazer a minha? Gente, vou falar com o Leozinho depois. Com certeza o Leozinho dá um jeito nisso para vocês, tá? Ó, o Celso também tá falando que ele tem. Eu não sei se vocês têm um grupo no WhatsApp, alguma coisa assim. Vocês conseguem compartilhar material? Aí vocês compartilham lá os modelos de planilha, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Ó, a Milene está falando, não tenho planilha, mas reviso meus trades bem a fundo todos os dias. Por isso que já identifiquei esse medo de errar. Faço muitos trades mentais que não cliquei pela hesitação. Milene, mas faz a planilha, tá? Fica a minha dica para você. Essa questão de rever os trades é fundamental. Parabéns para você por fazer isso, tá? Mas muitas vezes a gente tende a esquecer. A gente tende a esquecer aquilo que foi bom, assim, as operações boas e valorizar só aquilo que tá dando errado, sabe? Ou assim, você falou que nem agora que você falou, eu faço muitos trades mentais, tá? E esses trades mentais dariam certo. Sim, só que aqueles mentais que você faz dariam errado, você lembra? Entende? Então, a nossa mente, muitas vezes, ela... Ai, gente, a nossa mente é o seguinte, ela é maravilhosa, tá? Só que ela é danada. Ela é danada por quê? Porque ela faz de tudo para proteger a gente. Esse é o lado maravilhoso da nossa mente, né? Ela faz de tudo para proteger a gente. O lado danado é que nem sempre o que ela faz para proteger a gente é o melhor para nós, para nossa evolução, entende? Então, muitas vezes, você começa só a olhar a operação mental que você fez e daria bom resultado, né? Só que aquelas que você faz mentalmente e teria levado o stop, você não sofre por causa dela, porque a sua mente te protege dizendo, ei, olha só, essa operação aí foi mental, não valeu, então não tem por que dar bola para ela, né? Não vou sofrer por conta disso. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E aí quando a gente coloca as coisas no papel mesmo, aí a gente não tem como enganar a nossa mente, tá? Porque tá ali, preto no branco, ela enxerga, né? Visual, aí vai para o nosso subconsciente, aí a relação já muda. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Ah, legal, Milene tá falando. Já consegui identificar com essa revisão também quais são os meus melhores trades. Ótimo, confia neles, hein? Show. Ah, gente, essa questão do grupo aí vocês têm que ver depois com o Leozinho. Ah, o Alexandre tá falando, as operações mentais sempre dão certo. Ó, o Leonardo tá falando, o divisor de águas foi quando parei de tentar ir contra a tendência. Hoje foi fácil demais. Operações contra a tendência só funciona quando tem uma amplitude de movimento enorme. O psicológico é meu maior inimigo, mas já estou conseguindo controlar muito bem. Show, Leonardo, parabéns, tá? Entender, gente, que essa questão de controlar o psicológico, né, de aspectos mentais, isso é um trabalho de construção também, tá? Não existe uma pílula mágica que a gente toma e muda tudo, tá? Meu, como eu queria que existisse, eu ia sair distribuindo ela para vocês, tá? Enfim, todos os meus esforços são para tentar facilitar essa construção, essas mudanças, mas é um processo, tá? Então, essa questão de superar esse medo de errar no mercado também é um processo. É um processo de começar a se permitir errar, né? E como eu estava falando antes, entender que existe um objetivo maior por trás. Que não é simplesmente ganhar o dinheiro hoje, mas é se tornar um excelente trader. Assim, um profissional, sabe? E aí é uma construção, é devagarinho. O Cícero está falando, já vi várias planilhas, mas no fim vi que o melhor é fazer do jeito que a gente se adapta. Exatamente, Cícero. Agora eu só escrevo no caderno. Uma página para cada dia, coisa bem simples. Coloco o porquê das entradas, por que deu certo ou errado, as entradas que hesitei e até onde os trades mentais. E até os trades mentais. Cada dia fica de um jeito. É tipo um diário mesmo. Que bacana, Cícero. Parabéns. Olha que ideia legal. E assim você consegue realmente
fazer uma análise, né? E isso trabalha muito essa questão da confiança. Bacana mesmo, gostei. Gostou da ideia, Tancredo? Também achei muito bacana. Show. Anota os xingamentos. Ah, isso é outra questão, né? Do controle dos pensamentos. Eu acho que até tem aula lá no Nutror, a gente já falou sobre isso. Já falou? Agora fiquei na dúvida, porque já foram tantas aulas. Pessoal que ainda não assistiu às aulas, lá no Nutror tem uma parte lá só de aulas, tá? Que tem muito aspecto, trabalhando muitos desses aspectos mentais, emocionais, comportamentais. Então, quem é mais recente aí na sala, que não acompanhou nossas aulas, que ano passado a gente fazia aula toda semana, depois eu não consegui mais, passou para uma vez por mês. Então, assiste, que tem muita coisa boa já lá, tá? A galera falando aí que gosta de anotar. Como é que vocês ficam? Peraí que passou. Existe algum exercício mental para diminuir essa hesitação? Existe, José. Existe o exercício mental de você se visualizar como um trader profissional, tá? Todos os dias antes de começar a operar. Gente, 2 minutinhos, tá? Não precisa mais do que 2 minutinhos. Você tem 2 minutinhos antes de começar a operar para melhorar a sua performance? Tem ou não tem? 2 minutinhos, não preciso mais do que isso. Quem tem? Tem. Show. 2 minutinhos, José. Sentadinho na sua cadeirinha, na frente da plataforma, tá? Computadorzinho já ligado, tudo pronto. 2 minutinhos. Fecha seus olhinhos e imagina você operando, mas você realmente como um profissional, aquele profissional que você sabe que tem o potencial de ser e que você quer ser no mercado. Aí você se visualiza operando como esse profissional, nos ganhos e nas perdas. Lendo o mercado, executando, entrando, saindo. 2 minutinhos você faz esse processo de realmente se visualizar como esse profissional. Pronto. Se você fizer isso todos os dias, você já trabalhou essa questão da hesitação. E não só essa, como a aceitação da perda, todas as outras, tá? O Walter, Luana, dá para voltar a ser semanal as suas aulas? Ah, Walter, obrigada aí pelo carinho, mas infelizmente nesse momento da minha vida eu tô com vários projetos aqui, não tá dando, tá? Tanto que, gente, eu até esqueci no nosso aula semana passada, vocês não sabem a loucura que tá na minha cabeça aqui. Tem semanas que eu juro que tem 17 dias para mim, tá? Vamos lá, deixa eu ver quem mais vocês estão falando aqui no chat. Como é ser uma trader tendo o controle mental que você tem, Agnaldo? É complicado, sabe por quê? Porque o ativo que eu opero é o ativo mais volátil do mercado financeiro e não foi o dólar hoje que variou mais do que 190 pontos, tá? É a mente de vocês. Varia muito mais, tá? Douglas está me perguntando, Luana, sobre meditação. Qual seria uma indicação para iniciar? Começar, simplesmente começar, Douglas. Começar devagarinho. 2 minutinhos por dia. Essa que eu falei para você aqui, de fazer esse exercício de visualização, já é uma meditação. Começa devagarinho, 2 minutos por dia. Você vai ver que quando você tentar, se for começar a meditar, sua mente vai assim, ó, voar para tudo que é lado. É normal, não se preocupa, traz ela de volta, presta atenção na respiração, tá? E aí você vai ver que ao longo das práticas vai ficando mais tranquilo. Mas é assim, no início é chato, sabe? No início a sua mente você acha que nunca vai conseguir meditar. Mas é um processo. Douglas, lá no Nutror tem aula, tá? Tem aula sobre meditação lá, com várias dicas para começar, tá bom? Ó, o Igor tá me perguntando. Eu anoto tudo também, só não anoto se a operação deu gain ou deu loss. Acha melhor fazer isso? Igor, mais do que isso, eu acho melhor você anotar se foi uma boa operação no sentido de operacional, entende? Mais do que gain ou loss, me importa isso, se você tem essa percepção de que foi uma boa operação. E muitas vezes você faz operações que você ganha dinheiro que, sinceramente, foi pura sorte, tá? Então, você tem que analisar muito mais isso. O pessoal falando que coloca as exclamações e os xingamentos no diário, né? Boa! Gente, só cuidado com esses xingamentos, tá? Vamos trabalhar com pensamentos mais positivos aí, tá? Mais paz e amor aí, gente. Eu sei que pode parecer, Luana, você tá muito riponga, mas é que para nossa mente isso faz diferença, tá?
Senão eu não estaria falando isso para vocês. Deixa eu ver aqui o que mais. O José está perguntando, ouvi falar em meditação guiada, tem algo para recomendar? Tenho, José, as meditações guiadas do Market Minds. José, vamos botar aqui o link para quem ainda não conhece. Eu tenho um pacote de meditações guiadas para traders, tá? São mais de 30 e cada uma é focada num aspecto específico, tá? Então, tem meditação para trabalhar medo, tem meditação para ansiedade, tem meditação para raiva do mercado, tem meditação do eu profissional, sabe? Tem várias coisas. Deixa eu só ver se eu botei o link certo aí para vocês, que às vezes eu me confundo aqui. Como diz o Leozinho, a cor do cabelo às vezes predomina. Deixa eu ver quem mais vocês estão falando aqui. Legal, o Doug tá falando. Eu sou muito autoconfiança, tenho plena certeza que serei um trader cada dia melhor. Sensacional, Doug. Isso é muito importante, muito importante. Nossa, a Milene tá me perguntando, Luana, repete a frase para eu fazer a reprogramação mental? Nossa, Milene, agora será que eu vou conseguir lembrar o que eu falei? É porque é tudo muito assim, Milene. Quem sabe fazer ao vivo. É melhor você ver a gravação depois de novo. Ai, gente, tá. Mas é mais ou menos assim, Milene. É todos os dias de manhã, você repetir para você mesma, tá? Eu me permito errar. Eu me permito arriscar para poder ser a melhor trader que eu posso ser. Assim já fica bem bom. Assim já vai ficar super bom. O que devo fazer nesses 2 minutos de meditação? Me perguntou o Diego. Diego, é para você se visualizar operando, tá? Sentadinho ali na sua trade station, no seu escritório, onde você opera, e você visualizar você lendo o mercado, mas com uma postura de profissional. Tipo, enxerga que você já é o trader profissional que você quer ser, mas ali, sentado no seu computador. E enxerga como você, assim, sendo esse profissional, lê o mercado, como você entra nas operações sem hesitar, quando enxerga, clica logo, como você reage quando o mercado vai a favor da sua posição, como você reage quando ele vai contra, quando você é estopado, mas tudo isso sendo esse verdadeiro profissional. Faz isso durante 2 minutos, essa visualização de você profissional no gain, no loss, reagindo, indo para a próxima, tá? Que aí vai ficar, você realmente grava essas informações no subconsciente. O Herbão tá falando, a meditação para traders da Luana é sensacional, recomendo. Obrigada, querido. Diego, tem uma meditação guiada gratuita minha lá no canal do YouTube, tá? Experimenta fazer aquela para você ver, você vai ter um pouquinho de ideia sobre isso. Marcelo está me perguntando, Luana, não sei se você pode ou é sua área, mas teria algum remédio ou vitamínico para aumentar a nossa concentração? Marcelo, tem vários, não, né, não é a minha área. É que, claro, se a gente for falar disso, tem vários aspectos relacionados. Às vezes você tem uma dificuldade de atenção justamente por estar faltando alguma vitamina, tá? E aí a melhor coisa é você fazer uma consulta com um nutricionista, um nutrólogo e fazer todos os exames de vitamina e tal, para ver se você precisa de alguma suplementação e tudo mais. Mas existem alguns medicamentos, eu não vou saber te dizer agora, porque, né? Eu sei que uma vez, peraí, como é que é, amor, aquele que a gente tomava? Para concentração e foco? Subutiamina, não? Era esse, né? Deixa eu até ver aqui o nome, se era esse. Vitamina do complexo B, que são muito boas para... Era essa. Arcalion. Ele lembrou o nome do remédio. Arcalion era. Tá? É subutiamina. Vitamina do complexo B. Mas isso depende muito, Marcelo, da demanda de cada um. Às vezes você já tem, assim, suficiente vitamina B e você vai estar tomando remédio sem precisar, entende? Então, por isso que quando a gente fala de vitamina e tudo mais, eu acho que é muito mais válido você investigar um pouquinho mais a sua biologia, fazer um exame completo, investigar mais, porque às vezes seu problema é falta de vitamina A e não vitamina B, entendeu? Aí você vai estar gastando seu dinheiro num negócio que vai ser efeito placebo. Tudo bem que efeito placebo às vezes funciona, né? Então, vai saber. Tá.
O Cícero está me perguntando, tem valor especial para quem é da comunidade aqui no pacote de meditação? Gente, vocês querem minha alma, eu já me dou aqui para vocês. Tá num valor bem promocional, tá? Ah, o Renato tá falando. Eu me permito errar, porque errar faz parte do processo. Show. Show, gente. Deixa eu ver, Luiz. Luana, estou começando na demo e hoje atingi minha meta, mas ainda tenho uma dúvida. Quantos pontos é o ideal para o alvo e para o stop loss para quem está começando? 3 pontos, 5 pontos? Luiz, isso depende muito da estratégia, né? Eu acho que o Leozinho é a melhor pessoa para te responder isso, tá? Pergunta para ele depois que com certeza ele vai te responder. E depende muito também se está operando com um contrato, 2 contratos, vai fazer parcial ou não, tá? Qual é o stop máximo da meditação? Não apareceu o link? É porque eu não mandei para todo mundo, né? Ó a loira aqui, ó. Ah, legal, né? Deixa eu mandar o link aqui de novo. Agora foi, né? Que mais? Italina. Não, gente. Não, gente, calma aí. Não vamos para esse lado aí, não, tá? Esses troços são bom, entre aspas, mas você fica viciado, aí você fica dependente. Não, né, gente? Você está no mercado financeiro para ter qualidade de vida e você vai apelar para isso? Vai completamente contra tudo que você está buscando no mercado. Pode parar. Paulo tá falando, complexo B é bom, mas dá uma fome. Sério, Paulo? Então corta, já era. Show. Ó, o Cícero tá falando que o Leozinho tem uma aula sobre isso no Nutror. Fala de alimentação, sono, exercício, meditação. Ó, assiste lá então, galera, tá? Lu, é saudável correr atrás do prejuízo? É saudável? Depende. O Berdan, é o seguinte, ao meu ver, eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa, assim, de estratégia, digamos assim, de gerenciamento. Mas, ao meu ver, você precisa ter um limite de perda diário. Pode ser em pontos, pode ser financeiro, né? Você tem que ter um limite. Mais do que aquilo, você não pode se permitir perder no dia. Porque senão você prejudica o resultado dos outros dias que você ganha, né? E aí, por exemplo, Luana, eu não atingi ainda esse limite. Posso correr atrás do prejuízo? Claro, vai lá, você tem outras chances. Vai lá. Só que às vezes, se você vê que você toma 2 stops ou 3 stops seguidos, ei, peraí, tem alguma coisa que não tá certo. Tá? Talvez seja a sua leitura, talvez você está enviesado para compra e o dia de venda, tipo hoje a galera que só tentou comprar, né? O mercado despencando e você procurando compra. Ei, peraí, você já tomou 3 stops seguidos, não é a hora de dar uma levantada da cadeira, dar uma analisada. Tá? Eu conheço pessoas que se tomam 3 stops seguidos não operam mais, porque aí não vale mais a pena para elas. Tipo assim, elas vão ter que correr muito, sabe? Vai ser um desgaste energético muito grande para elas talvez sair no 0 a 0. Entende? Então, tipo, é melhor encerrar o dia de hoje e me preparar para o dia de amanhã. Mas aí vai muito de você ter essa percepção. Só que eu acho que assim, se você tomou alguns stops seguidos, cara, você não tá legal. Né? Não quer dizer que você tenha que parar de operar nesse dia, mas pelo menos dá uma pausa, levanta, vai buscar um café, respira, faz uma meditaçãozinha, pensa um pouco por que pode estar acontecendo isso, se conecta de novo com o mercado, entende qual é a tendência do dia e o que você está fazendo, tá? Fica a dica da Tia Lu. Mas é assim, Luiz, vai por tentativa e erro então mesmo. Experimenta começar. Porque assim, você está na demo. A demo é justamente para isso, para você experimentar. Coloca aí 2 semanas, 3 pontos, né, de meta por operação. Aí, se você vê que a operação está andando muito além, e vai anotando isso. Se você vê que sai com 3 pontos e a operação está andando 5, aí depois se ajusta isso, tá? Por isso que é importante analisar o que o mercado faz também após a sua operação, tá? Eu sei que muitas vezes vocês ficam com ansiedade de sair da operação, mas, gente, se vocês querem melhorar o operacional de vocês, não é assim, sair da operação, agora eu respiro, beleza, deu, acabou. Não, saiu da operação, vamos analisar o que o mercado fez depois disso. Ele voltou no meu preço de entrada? Ele andou mais quantos pontos, né?
Porque com essas informações, ao longo do tempo, você pode ir aplicando a melhoria contínua e melhorar os seus resultados, né? Ó, Gilmara falou, ontem eu estava indo bem, tomei 3 stops e devolvi. Ai, devolver dinheiro pro mercado, gente, dói demais. Mas tudo bem, respire e vamos lá. Show. O Jorge está falando, tem alguma dica para mim que tomei um tombo bem grande no gráfico, deixei de operar, voltei a estudar, porém ainda tenho muito receio de ir para a conta real? Jorge, você precisa entender que hoje você não é mais a mesma pessoa e nem o mesmo trader, tá? Você tomou um tombo grande no passado, mas você aprendeu com isso, você mudou. Hoje você é uma pessoa melhor, um trader melhor. Se você tem esse sentimento de que hoje você é melhor, você está melhor, mais preparado, sabe o que está fazendo, tem gerenciamento de risco, não tem por que você ficar com receio de que a pessoa do passado repita esse erro, porque você não é mais essa pessoa, tá bom? Gente, já falei demais, já estou aqui há 55 minutos falando sem parar, e hoje nem água eu tenho aqui para tomar, garganta seca. Hoje você é um trader melhor. Exatamente, mas vocês são, gente. Olha o quanto vocês se dedicam para o mercado, o quanto vocês estudam. Se vocês perderam muito dinheiro no passado, gente, passou. Hoje vocês são diferentes, tá? Uma nova pessoa. Dá tempo de uma última pergunta? Manda aí, Cícero. Dá sim. Tem dias que a gente se sente uma... Isso mesmo. Na verdade, vocês já repararam que quase todos os dias que vocês perdem dinheiro no mercado, às vezes é o seguinte, você ganhou 20 dias, 20 dias você vem vindo bem no mercado. Aí no 21º você perdeu, você pode até ter perdido dentro do plano, mas você perdeu um dia, daí você já começa a se questionar. Nossa, isso não dá certo, isso não é pra mim, meu Deus, eu sou um bosta e nunca vai dar certo. Enfim, você já se sente um lixo, porque você errou ou perdeu um dia. Isso tem a ver com esse sentimento de errar, esse medo de errar e esse perfeccionismo. Aí você não valoriza todos os outros dias que você foi bem. Aí porque um dia não deu exatamente como você queria, você já tem todo esse sentimento tipo, não vai dar certo, que droga, já fica para baixo, já fica rabugento, que nem eu tava hoje de manhã, resmungando com todo mundo. Vocês já repararam? É assim para vocês? É ou não é? Cícero, eu tô enrolando o pessoal aqui enquanto você manda sua pergunta. É assim mesmo, disse Felipe. É, mas a gente tem que aceitar errar. Por isso que vem a grande questão. Se permitir errar, aceitar que, cara, hoje eu não estava bem pro mercado, enfim. E ok, tudo bem. Vamos lá, respire e amanhã tem de novo. O Cícero, com essa crise, eu tive que fechar meu negócio, que era a minha única fonte de renda. Estou vivendo das reservas que tinha, já que ainda não posso viver do mercado. Com isso, meus stops estão doendo muito mais. Sim. Sim. Você acha saudável nem operar? Cícero, a gente entra numa seara um pouco delicada, tá? Eu acho legal, talvez, você operar mais no simulador, sabe? Para ir ganhando mais confiança, para ir treinando mais, para ir... Quando a gente está gastando as reservas que a gente não se preparou, às vezes, para ter essas reservas dedicadas para o mercado, e você está gastando elas, e é dinheiro de botar comida na mesa, é dinheiro de pagar a escola de criança, é dinheiro de sobreviver, é muito pesado, tá? E aí a gente não aceita os stops que a gente precisa aceitar que fazem parte do plano. Então, você tem que pensar, porque assim, aconteceu uma situação que você não estava prevista, né? Você teve que fechar seu negócio. E, tipo, foi por conta do coronavírus, não foi uma situação que você planejou agora, eu vou fechar o meu negócio e fazer um plano de transição para viver do mercado. E aí, como foi uma situação assim, inesperada, você vai ter que se readaptar. Então, é importante você parar e pensar, sabe, Cícero? Tipo assim, se fosse antes do coronavírus, eu faria isso? Eu fecharia o meu negócio nesse estágio de trader que eu tô para viver do mercado? Sim ou não? Talvez se a resposta seja não, é melhor você praticar mais como trader no simulador, encarando ele como uma ferramenta. E, gente, vocês têm que encarar a sério o simulador, tá? É tipo simulador de voo de piloto de avião, né? Já pensou se o piloto de avião levasse o simulador da mesma forma que vocês levam? Eu nunca mais andava de avião na minha vida.
né? Então, vamos levar isso em consideração. E aí, Cícero, entender isso, porque você tem que aceitar stop, sabe? E eu sei a pressão que fica, a pressão é grande. Ou então, até às vezes, pensar numa outra fonte de renda, algo alternativo que você pode fazer agora, fazer um plano de transição, tá? Inclusive, tem aula sobre plano de transição de carreira lá no Nutror, tá bom? Gente, eu sei que tem mais perguntas aí, mas tá dando a minha hora aqui. E eu vou ter que me ausentar, infelizmente. Por favor, guarde as perguntas para a próxima aula, porque eu demoro, mas eu volto, eu sempre volto, eu não fico sem vocês. Só mais uma hora, disse o Everton. Quero saber se vocês gostaram, gente. Gostaram da aula de hoje? Sim. Show. Excelente, como sempre. Que bom, gente. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Muito, muito, muito obrigada. Quando eu volto? Final do mês. Final do mês, início do outro, por aí eu volto. Minha primeira e sensacional. Show, show. Top. Top são vocês, tá? Acreditem em vocês. Acredita, operador. Tá bom? Show, gente. Beijo grande para vocês. Uma excelente tarde. Boas operações para quem fica. E quem já bateu a meta ou já atingiu o limite de perda, tchau. Vai fazer outra coisa da vida. Show. Tchau, gente.